Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje, a avaliação do Renault Kwid 1.0 Turbo automático. É aquele carro familiar que você pode ser que esteja pensando em comprar, mas eu vou falar para você. Antes de comprar, olha esse vídeo aqui, não tem jabá, não tem propaganda, vai falar a verdade para você. Pode ser bom, pode ser ruim. Assiste até o final. Começando aqui da porta, ele tem um acabamento muito bom, como a gente pode ver aqui pela parte interna. Ele tem um acabamento em couro numa faixa central multimídia. Ela tem uma borda larga, possui um painel com diversas funções de botão. O ar-condicionado possui os botões analógicos e mostradores digitais. Ele possui a função automático, não faz muito ruído. A gente possui uma tomada USB normal e uma USB-C. Ela carrega rápido no celular. Possui uma tomadinha 12 volts e uma saída de ar-condicionado para quando o carro possui o carregamento por indução. Uma coisa interessante desse carro, ele tem um freio de estacionamento eletrônico e tem essa mini alavanca aqui para controle do câmbio. Ela tem algumas características ali incomuns, então para você botar ela na posição neutra, você precisa empurrar ela para frente e segurar um tempo. Então não é um câmbio com as funções eletrônicas muito rápidas. E a gente vai comentar que isso aí atrapalha um pouquinho mais à frente. A gente vai mostrar o painel, ele é digital. Ele tem uma visibilidade boa com o farol apagado, tá? Agora se a gente tiver com o farol aceso, ele diminui e fica um pouquinho escuro. Então diminui um pouquinho ali a luminosidade. E ele tem o conta-giros, ó, sem as escalas, então isso atrapalha um pouquinho para você saber como é que está o desenvolvimento, o rendimento do motor, aquela faixa de giro ideal. O botão para desativar o sensor de estacionamento e o botão eco, não usei nenhuma vez. Tem esse black piano, essa faixa em couro. A central multimídia, ela poderia ser um pouquinho mais fina, isso aqui, a parte que mostra as informações ser maior, tá? Então ela peca um pouquinho nisso aí, mas ela tem uma vantagem, ela não perde a conexão sem fio, tá? A qualidade sonora é boa. Outra vantagem que eu achei desse carro, o banco, tá? Ele tem uma textura boa, o tecido poderia ser um pouquinho menos áspero? Poderia, mas ele tem uma aba bem pronunciada, muito bom, e é bem confortável, tá? Então você sai da viagem bem descansado. Tem aqui a regulagem de altura, tá? Passageiro do cinto, tanto passageiro quanto para o motorista, é muito bom. O teto preto eu não gosto muito, tá? Eu acho que o carro fica muito escuro. Tem gente dá noção de profundidade, negativo. Não dá profundidade não, ele dá uma aparência mais, ele aparenta ter menos espaço interno do que tem. Então você perde um pouquinho, dá um ar de esportividade, sim. Aqui dentro, na versão top de linha, tem uma iluminaçãozinha aqui. Esse aqui que é o intermediário não, mas ele já tem o plafond, tanto individual, a luz, né, individual de leitura para o passageiro, para o motorista e a luz de cabine, tá? Então basicamente é isso, a gente vai mostrar no teste dinâmico, falar os pontos positivos e negativos. Tem um ponto negativo que você assistindo vai concordar comigo que pode fazer você deixar de comprar esse carro, tá? Então assiste o resto do vídeo até o final para ficar bacana, mas não se esqueça de se inscrever não. E deixa seu comentário, se você acha esse carro melhor que o Nivus, se você acha esse carro melhor que o Pulse. Eu achei melhor que o Pulse, mas eu acho o Nivus melhor, tá? Mas depois você vai saber aí a nossa opinião final, ao final do teste. Na estrada agora com o Renault Kwid. Após 2.000 km, a gente vai passar as impressões da parte dinâmica do carro para você agora, tá? A gente já viu outras partes aí e agora é a parte dinâmica. Primeiramente, o que eu vou falar? Aqueles pontos que são positivos, mas sem aquela exaltação exagerada da galera que faz vídeo aí de carro só exaltando o veículo. Quais são aqueles pontos positivos que vão fazer você querer esse carro? Primeiramente, tem muita galera gravando vídeo dizendo que esse carro aqui vai ser o novo Sandero RS.
muito longe disso. Mesmo a versão com câmbio manual, não é esse o foco, tá? Então é um carro familiar. Para ele virar um Sandero RS, tem que ter uma preparação RS lá na Renault, que ela tem capacidade de fazer isso, mas não é o foco desse carro. Então, quero um carro esportivo, esquece. Não é um carro esportivo. É um carro muito bom para família. Agora, para esportividade, não rola. A parte dinâmica, que é importante a gente falar, é um carro que muito dócil de dirigir, bem fácil, bem seguro, então você não sente aquela preocupação ao rodar, muito confortável em termos de longas viagens. Então o banco abraça bem o motorista, ele segura bem as costas nas curvas. A gente está fazendo uma curva aqui, ó, eu não tenho movimentação do corpo, porque ele tem uma aba muito boa, tá? Outra coisa que é boa nele é a parte de que é apontamento de direção e suspensão. A direção aponta bem, ela não é muito leve, ela na estrada tem um peso muito bom. Na cidade poderia ser um pouquinho mais leve, então ela fica ali bem mais próxima de um Volks do que um Fiat, Citroën e Peugeot, que são direções mais leves. A altura do pedal tá boa, depois que você acostuma ali, você acerta ali os primeiros quilômetros, você vê a posição que não vai te cansar e você acerta. Tem ajustes de volante de profundidade e de altura. Em vários ajustes que permitem que você ache uma posição bem confortável. Então a gente rodou mais de 2.000 km, como eu falei, na estrada e na cidade. O banco, a gente fez pernadas ali de 800, 900 km direto e não sai com o joelho quebrado, não sai com a coluna doendo. Então é um carro confortável, como eu falei, enfoque na família. Mas daqui a pouco eu vou te falar algum ponto negativo que eu achei muito ruim, que talvez fizesse eu não comprar esse carro. Mas vamos lá, desenvolvendo aqui nosso bate-papo. Parte de motor. O motor é muito bom, ele é um dos motores 1.0 turbo que tem melhor torque, tá? Ele tem quase 22 kg de torque no álcool. Então ele tem um potencial muito bom, mas ele perde um pouquinho esse potencial. Por quê? Por causa da programação do câmbio. O câmbio está programado para ser econômico. Então ele tem o quê? Uma sexta marcha lá longa, lá na frente, que ele vai o quê? Jogar o giro lá embaixo. Então você está 120, ele está cerca de 2.000 e poucos giros, 2.500 giros. Por que eu não consigo estar com precisão? Porque o marcador de RPM é uma barrinha sem graduação. Então a gente tem que olhar lá, ó. Vou falar para vocês, ó, 95, com 100 km por hora ele está a 2.000 giros. Então, ó, 120, deixa eu ver se eu consigo chegar aos 120 aqui, ó. Ele vai estar com cerca de 2.500 giros. Então, o câmbio é programado para quê? Para ele ser econômico. Como é que eu conduzi ele na estrada para ele render melhor? Eu botei no modo manual. Então esse modo manual me permitiu controlar melhor o carro. O drive funciona bem? Funciona. Para cidades, excepcional. Para estrada, principalmente aquela que você tem que ficar variando às vezes, marcha, tem subida, tem redução por causa de tráfego na estrada. O que tem que fazer? O que eu sugiro? Que a pessoa utilize o modo manual. Se ela quiser só o conforto, é D, mas ela pode ter um pouquinho de ter que apertar mais o pedal, ter que fazer essas coisas aí, tá? Então, é um carro que ele tem uma programação de câmbio estritamente o que? Familiar. Então, é um carro que não é para você fazer aquele arrancadão. Vou fazer um arrancadão, vai perder para os outros. Tem a capacidade, o motor tem a resposta. O motor tem uma faixa de torque muito boa, ali entre o 2.000 e 5.000 RPM. Passou disso, o carro fica xoxo. Abaixo disso, o carro fica xoxo. Então, tem carro que o torque vem mais cedo. Então, por exemplo, o HB20 Turbo, o torque vem mais cedo. Então, você sente que ele acorda mais rápido. O motor da Fiat acorda mais rápido, mas ele tem ali um potencial bom e ele é bem silencioso. Então é um motor silencioso, não tem muito ruído. A parte de motorização de dupla embreagem,
Ele faz a troca bem rapidinha. Ele não tem ruído, não tem tranco nenhum. Você não sente o tranco, você não sabe que ele está subindo a marcha. Você sabe pelo RPM que reduz e aumenta, reduz e aumenta. Mas em ruído, em tranco, é muito confortável. Desvantagem: ele está com uma programação que para fazer a redução você tem que pisar bem fundo no acelerador. Então ele tem um degrauzão e vai reduzir. Ele não reduz logo 2 marchas, ele bota o carro bem numa posição que econômica. Aí esse câmbio, mas ele melhora o consumo. Então consumo na estrada, 10 km com litro no álcool e mantendo ali a velocidade da via, às vezes um pouquinho mais, mas ele deixa o carro que é bem econômico. Então é um ponto positivo para esse carro. A gente viu ali outros testes ali. Citroën C3 Turbo, por exemplo, está fazendo na mesma região que a gente fez o teste aqui do carro, cerca de 8 km por litro com álcool. Esse aqui está 10 km por litro com álcool, com passageiro e bagagem. O freio dele é bom, bem suave. Então ele está frenagem bem progressiva. Não é aquele carro que se você atochar o pé ele vai fazer aquele mergulho. Ele consegue manter ali a frenagem bem tranquila, tá? Então é uma frenagem que você não tem aquele desconforto. A suspensão dele é um ponto muito positivo. Então ela praticamente não dá fim de curso. Aí só teve uma passagem de desnível com um buraco que ela deu aquele clack de final de curso. O restante ela passa muito bem. Esse carro tem uma altura de solo boa, então tem uma extensão de carroceria boa. O que acontece? A gente fez uma subida em garagem, aquelas em rampa, muito íngreme. Se fosse um carro baixo, rasparia sem o ajuste de suspensão entre os eixos. E ele passou sem arrastar, sem nada. O sistema de som é bom, é bem limpinho. Não tem um volume, aquele volume de som tipo estúdio, mas ele agrada, consegue manter a viagem de boa. A central multimídia poderia ser um pouquinho maior, tá? Então ela tem um tamanho bom, só que ela perde a tela por causa da borda. A borda é gigantesca, a borda poderia ser mais fina. Então a tela mesmo que apresenta os dados poderia ser um pouquinho maior para você ter uma melhor visibilidade. Outro ponto positivo da central multimídia é que ela não cai a conexão sem fio, tá? Então, testou todos os carros aí, por exemplo, o HB20 cai bastante, trava. Esse carro não travou em nenhum momento, mesmo perdendo ali a conexão de internet. A internet acabava e ele não travava, usando o mapa. Então, muito boa. Ela não tem a delay dessa transmissão, também é muito bom isso aí. É um carro que, como eu já falei, muito dócil de dirigir. Você se sente confortável, tem vários ajustes de posição, então você acha a posição com bastante conforto. Você vem aqui, você tem ajuste de altura de cinto, ajuste de altura e profundidade de volante, ajuste de altura de banco. Então você se sente ali, você consegue encontrar uma posição que você fique confortável para dirigir. Agora eu vou falar pontos negativos que talvez seja o que vai fazer você trocar esse carro. E que se a Renault estiver assistindo o vídeo, a gente sabe que tem gente das fábricas que assiste alguns vídeos, e esse aqui não é jabá, que a gente não tem nenhum vínculo com empresa nenhuma. O que acontece? Esse carro tem um ponto negativo que incomoda quem pega estrada. Por exemplo, a mim. Ele tem um ruído aerodinâmico muito alto. Não é ruído de motor entrando, não é ruído de rolagem de pneu, mas é um ruído de vento que entra por 2 frestas, uma em cada porta, na do motorista e do passageiro. É uma fresta que entra até aqui, ó, o dedo. Então essa posição aqui do dedo entra nessa fresta, os 4 dedos você. Então, não sei se dá para ver aqui no vídeo, a gente encheu de papel a porta do lado e do outro. Então ele tem um ruído aerodinâmico extremamente alto. Com isso, diminuiu bem. Antes não dá nem para falar. Acima de 80 km por hora você não consegue falar. Ele mantém ainda o ruído do vento passando pelo carro. É característico de carro da Renault. Então quem já teve Duster, já dirigiu um Duster, um Sandero, sabe que esse ruído é característico. Talvez precise aprimorar isso aí na fábrica,
nos projetos. Mas essa parte aqui talvez seja de fácil resolução, uma melhoria na borracha, no isolamento aqui dos vãos de porta, resolve. Então tira esse incômodo. E um outro incômodo desse carro ele tem uma lentidão dos sistemas eletrônicos. Exemplo, você botou a ré, acendeu a câmera de ré no painel. Você, quando volta pro drive, o que acontece? Ele demora, você tá andando para frente, já tá lá alguns metros, quase 50 metros à frente, e aí que tá desarmando. Você quer colocar ele em parking, estacionar, e você aperta um botão parking, e aí ele demora um tempão para ele fazer esse parking. Então ele tem uma lentidão da parte eletrônica, talvez um melhor ajuste dessas centrais aí que fazem os comandamentos eletrônicos. Esse tanque tem 50 litros, é um tanque bom, poderia ser um pouquinho maior para gente que roda em viagem. Quem compra esse tipo de carro geralmente roda mais em estrada. O preço desse carro hoje, essa versão aqui é a técnica intermediária, analisando, é a que tem realmente melhor custo-benefício. Ela custa cerca de 120 mil reais. Existe a versão manual de 106 mil reais. O câmbio manual com certeza é divertido de dirigir na estrada. É um câmbio que te dá mais o que? Conforto para rodar e segurança, porque você consegue fazer as reduções às vezes necessárias. Entretanto, hoje a gente não compra carro só para ir para a estrada, né? Então o pessoal tem que comprar o carro para a cidade e para a estrada, ou alugar, ou arrumar emprestado. O carro que ele for fazer, ele geralmente tem que fazer tudo bem. Então o câmbio manual, ele tende a perder mais dinheiro no futuro e ele não atende bem a cidade hoje com o trânsito que é. Então a maioria das capitais está com trânsito horrível, então você vai ter o que? Desconforto com o câmbio manual. Então a gente acha que a versão que vai ser mais vendida, analisando ali o mercado, é a técnica, que custa 120 mil reais. A versão mais cara é 135 mil reais. A gente não sabe se na concessionária tem descontos, bônus, essas coisas aí que você na sua cidade tem que procurar. Vale a pena comprar esse carro? Na minha opinião, pelos 120 mil, vendo as outras opções, acho que vale. Mas valerá mais ainda se a Renault corrigir esses pontos que eu falei: ruído aerodinâmico, programação de câmbio e melhoria nas centrais eletrônicas ali de controle da velocidade dos sistemas do carro, tá? Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, se você quiser deixar sua opinião, escreve. Fala aí: eu odiei esse vídeo horrível, porcaria, mas escreve. Discordo que o Pulse é muito melhor. Que o Nivus é muito melhor. Que meu Fusquinha é muito melhor. Escreve, faz o que você quiser aí, tá? Agora, importante, deixa a sua opinião. O pessoal gosta de comentar de carro, então você vai ver que sua opinião vai ter 2 ou 3 comentários ali. Você vai interagir, vai achar bacana, que vai ver: minha opinião tá certa, minha opinião ficou uma porcaria, tá? Se inscreve no canal, tem conteúdo tanto de carro novo quanto de carro usado. Então, pessoal, a maioria dos canais hoje só faz vídeo de carro de carro novo. Então, às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um carro novo agora, e a maioria dos brasileiros é isso que acontece, tá? Então, tem opinião de carro usado também. A gente tem várias aí, olha as playlists, nos acompanhe, fica com a gente, até a próxima, tchau.